Fala, meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nicolas Salles, advogado e sócio administrador da Nicolas Salles Advocacia. Você sabe se pode se ausentar ao trabalho para votar? Ou você conhece os direitos e deveres do mesário? Essas perguntas responderemos aqui neste vídeo. Mas antes de começarmos, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nicolas Salles ADV, e curta os nossos vídeos. O Código Eleitoral dispõe, além da obrigatoriedade do voto aos maiores de 18 anos, que o eleitor pode ser convocado para trabalhar no dia das eleições através de um comunicado à Justiça Eleitoral publicado no Diário Oficial. Havendo a convocação do trabalhador para compor a mesa ou junta eleitoral, a legislação prevê folga compensatória em dobro pelo dia trabalhado nas eleições, a qual deve ser respeitado pela empresa. O serviço eleitoral é obrigatório, tendo preferência sobre qualquer outro. Ou seja, quando o empregado trabalha no dia da eleição, a empresa não poderá propor que o mesmo deixe de prestar o serviço eleitoral para trabalhar na empresa ou compense como folga o dia trabalhado. Ou seja, o empregado deverá apresentar ao empregador um documento expedido pela Justiça Eleitoral atestando o seu comparecimento e efetivo trabalho nas eleições, a fim de que lhe seja concedido, após a eleição, um descanso remunerado equivalente ao dobro dos dias de votação. A lei não faz qualquer menção sobre o pagamento do dia trabalhado, mas sim sobre a dispensa do serviço, o que deve ser concedido em dobro. Assim, se o empregado trabalha no primeiro e no segundo turno das eleições, terá direito a 4 dias de folga. Não há qualquer manifestação sobre quem deve requerer a data da compensação pelo dia trabalhado nas eleições, se é o empregado ou se é o empregador. E, considerando ainda que a Justiça Eleitoral não estabelece em declaração a referida data, há que se ater ao que estabelece a legislação trabalhista sobre o tema. É recomendável ao empregador que conceda 2 dias de folga durante a semana seguinte ou, no máximo, durante o mês da eleição, sem que esta folga conhecida como folga semanal, compreendido como direito habitual do empregado pelo trabalho durante a semana. Além do trabalho no domingo das eleições, o trabalhador também poderá ser convocado para participar de treinamento oferecido pela Justiça Eleitoral, oportunidade em que o mesmo também terá o dobro de dias de folga estabelecidos pelos dias de treinamento realizado. O artigo 380 do Código Eleitoral ainda estabelece que na data da realização das eleições seja considerado feriado nacional. Vejamos. Será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições de data fixada pela Constituição Federal. Nos demais casos, serão eleições marcadas para um domingo ou dia já considerado feriado por lei anterior. Situação peculiar poderá ocorrer caso o empregado que trabalha em escala de revezamento seja escalado para trabalhar na empresa no domingo, dia das eleições. Há 2 teorias sobre o tema. A primeira corrente entende que, o mesmo sendo domingo, este dia é considerado feriado nacional, e neste caso o empregado teria direito a 2 dias de folga durante a semana, sendo um dia correspondente ao descanso semanal remunerado e outro correspondente ao feriado trabalhado, ou efetuar pagamento em dobro do feriado trabalhado e ainda conceder um dia de folga durante a semana correspondente ao descanso semanal remunerado trabalhado. A segunda corrente, a mais adotada, entende que o empregado escalado para trabalhar na empresa no domingo da eleição teria somente o direito a uma folga na semana, em razão do trabalho realizado no dia do descanso semanal remunerado, não feriado. Considerando ainda que o eleitor convocado pela Justiça Eleitoral para trabalhar no dia das eleições é notificado em média com 60 dias de antecedência, é importante que a empresa que trabalha em escala de revezamento já antecipe a sua programação para escalar somente os empregados que não tenham sido convocados para trabalhar nas eleições. Explicando um pouco melhor, ou seja, há uma corrente doutrinária que, se o trabalhador trabalhar nas eleições, ele teria mais 2 dias de folga, ou seja, ele teria a folga do domingo, a qual ele já não trabalharia porque estaria trabalhando nas eleições, e mais 2 dias de folga posteriormente. Mas a corrente mais adotada hoje diz que o domingo já é considerado folga para este trabalhador, ou seja, a primeira folga, e ele ainda teria uma segunda folga para ser gozado durante a semana, considerando o trabalho nas eleições como mesário ou trabalho na junta eleitoral. O que acontece se eu faltar nas eleições sendo mesário?
Você sabia que na maioria dos mesários não trabalham nas eleições por livre e espontânea vontade? Alguns são voluntários, mas boa parte é convocada pela Justiça Eleitoral e tem a obrigação de comparecer às eleições para trabalhar, sob pena de punição no caso de negativa ou ausência não justificada no dia do pleito eleitoral. E o que acontece se eu faltar sendo mesário? O mesário voluntário ou convocado terá a mesma punição, ou seja, se não comparecer, será multado pela Justiça Eleitoral. O mesário convocado e voluntário que não comparecer deverá justificar formalmente ao juiz eleitoral o motivo da sua ausência. Caso a Justiça rejeite a justificativa apresentada, ou ainda, caso o mesário não apresente os motivos pelos quais se ausentou, estará sujeito ao pagamento de multa de 50% sobre o valor do salário mínimo. A penalidade ainda poderá dobrar se a ausência do mesário causar prejuízo às eleições, ou não funcionamento de uma sessão, por exemplo. É possível recusar uma convocação? Sim, é possível recusar uma convocação, um chamado da Justiça Eleitoral, mas é preciso justificar. Para isso, o eleitor convocado, apenas eleitores em situação regular, pode trabalhar como mesários, isso deve ficar claro, deve fazer o pedido de dispensa até 5 dias após receber a carta de convocação. É preciso comparecer ao cartório eleitoral em que está inscrito e apresentar um documento que ateste a impossibilidade ao comparecimento no dia da votação. E o que ganha o mesário nas eleições? O eleitor que trabalhar como mesário nas eleições terá direito à folga dobrada em serviço, de acordo com os dias trabalhados, e também o auxílio lanche, cujo valor varia de eleição para eleição. Nas eleições de 2020, o auxílio alimentação pode ser recebido via aplicativo de celular. O mesário terá que baixar o app Carteira BB e depois que o download for feito é necessário fazer o cadastro. O valor recebido neste ano é de R$ 40 por turno eleitoral trabalhado. Ou seja, mais uma vez, o aplicativo a ser baixado para ser recebido o auxílio lanche se chama Carteira BB. Ele está disponível tanto no Android como iOS. Já vamos tratar agora da ausência ao trabalho para exercício do voto. Conforme dispõe o artigo 234 e 297 do Código Eleitoral, o empregado tem o direito de se ausentar do trabalho no domingo para votar, sem prejuízo de qualquer valor descontado do seu salário. Assim, o empregador não poderá impedir que o empregado exerça este direito sob pena, inclusive, de responder por crime eleitoral, punível com detenção de até 6 meses e multa, salvo se comprovar condição de força maior por conta do trabalho desenvolvido pela empresa. Considerando ainda que o empregado tenha sido escalado para trabalhar na empresa no dia das eleições, esta ausência ao trabalho para o cumprimento do voto é justificada, ou seja, não pode o empregador exigir que o empregado compense em outro dia. O tempo concedido para que o empregado que esteja trabalhando na empresa no dia das eleições cumpra com a obrigação do voto deve ser o suficiente para o seu deslocamento de ida e volta, considerando ainda eventuais filas enfrentadas na cabine de votação. Como o horário de votação das eleições de 2020 é das 7 às 17 horas, caso o horário de trabalho a ser cumprido pelo empregado não seja coincidente com o dia da votação, cabe o mesmo cumprir a sua obrigação eleitoral antes ou depois da sua jornada de trabalho. O direito de se ausentar para votar deve ser utilizado com muita prudência. E agora as últimas dicas para as eleições que ocorrerão neste domingo, no dia 15 de novembro de 2020. Este ano, as sessões eleitorais estarão abertas de 7 às 17 horas, em razão da pandemia de Covid-19. A Justiça Eleitoral ampliou em 1 hora o horário de votação, com foco na segurança dos eleitores, a fim de diminuir a aglomeração em zonas eleitorais. O período de 7 às 10 horas será preferencial aos idosos. O eleitor deve comparecer à sua sessão eleitoral levando um documento oficial com foto, título de eleitor, caneta e estar com máscara. Vote com sabedoria. E é isso, galera. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Nicolas Salles ADV, e dá um like para acompanhar as nossas redes sociais também, Nicolas Salles ADV. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Muito obrigado a todos.